O título da lição desta semana é Fé contra todas as dificuldades. Nessa semana vamos estudar a Reforma Protestante de 1517, a reforma promovida, liderada por Martinho Lutero. Na Idade Média, irmãos, o povo, aquele que pretendiam fazer a vontade de Deus, pretendiam seguir aí os princípios da Igreja Apostólica, eles passavam por grandes dificuldades. Como resistir a um poder eclesiástico tão forte, com força militar, com força política, com força econômica? Como resistir? Como praticar a verdade e se libertar deste poder eclesiástico, do poder papal, o pequeno chifre da profecia de Apocalipse? Veja o texto de João 8, verso 32. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, para se libertar daquele jugo eclesiástico, daquelas mentiras, era preciso conhecer a verdade. Mas a verdade, as doutrinas eram ditadas pela igreja. A igreja que dizia o que era verdade e o que era pecado, o que era mentira. Veja ainda João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, para buscar a verdade, era necessário buscar na palavra de Deus. Era necessário ir à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, e lá encontrar a verdade. Mas o povo não tinha acesso à Bíblia Sagrada. As Bíblias eram muito poucas, ainda eram em latim. Lembram-se também, o povo era pouco alfabetizado. As Bíblias estavam nos mosteiros, estavam nos palácios, nas catedrais, e mesmo assim acorrentadas. O povo, mesmo aqueles que eventualmente eram letrados, não tinham acesso às Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras eram pesquisadas, eram lidas somente por bispos, cardeais, sacerdotes, e estes diziam ao povo o que estava escrito na Bíblia Sagrada, mas diziam conforme os seus interesses, com seus próprios interesses, os interesses particulares, interesses econômicos, interesses de poder. Portanto, irmãos, o que era necessário para buscar a verdade era divulgar a palavra de Deus. O verso para memorizar da nossa lição, Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Era preciso, então, conhecer a palavra, ter a palavra no coração, para fazer a vontade de Deus, para não pecar contra Deus. O propósito dos reformadores, irmãos, de todos os reformadores e dos pré-reformadores, desde os valdenses, Wycliffe, Hus, Jerônimo de Praga, Lutero, Zwinglio, Calvino, qual era o propósito? O propósito era divulgar as Escrituras, fazer com que o povo tivesse acesso às Escrituras, e acesso às Escrituras no seu idioma nativo, para que pudessem entender a verdade bíblica, para que pudessem entender quais eram os verdadeiros mandamentos do Senhor Deus. Mas ainda eles queriam apresentar a graça divina, o Evangelho, e fomentar a fé no Senhor Jesus Cristo. Esse era o objetivo dos reformadores. Na verdade, irmãos, os reformadores não queriam sair da Igreja Católica Romana, mas eles queriam que ela se reformasse, que ela se enquadrasse nos padrões da Igreja Cristã Evangélica. Esses reformadores viviam com um propósito, tinham um sentido na vida, e esse sentido era divulgar as Sagradas Escrituras, divulgar a verdade. Eles viviam com um propósito e, se necessário, morriam por este mesmo propósito. Veja um texto da nossa lição. Nessa semana, com exemplos da Reforma, veremos que os ensinos bíblicos transformadores dão base ao verdadeiro significado na vida. Compreender essas verdades nos preparará para a crise final do conflito entre o bem e o mal. Fomos chamados para continuar a batalha dos reformadores. Veja, irmãos, fomos chamados para continuar a batalha dos reformadores. Qual era a batalha dos reformadores? Era denunciar mentiras, apresentar a verdade, apresentar a graça do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos continuar fazendo hoje. Esse deve ser nosso propósito, esse deve dar sentido à nossa vida.
Podemos descobrir o Deus grande o suficiente para todos os desafios. Aquele que dá sentido e propósito à vida como nada no mundo jamais poderia dar. Essa é a nossa missão, irmãos, fundamentada no propósito maior, lealdade a Deus. Devemos ser leais a Deus, obedientes a Deus, e por sermos leais a Deus, apresentarmos ao mundo a verdade bíblica. Apresentar ao mundo o evangelho da salvação no Senhor Jesus Cristo. Nesta semana vamos estudar esse belíssimo movimento, esse movimento inspirado pelo Espírito Santo, dirigido por Deus, que foi o movimento da Reforma Protestante de 1517, quando houve uma ruptura com a Igreja Romana. E daí, então, surgiu o protestantismo, que deu origem a todas as novas religiões fundamentadas na Bíblia e da qual nós também fazemos parte. A Igreja Adventista do Sétimo Dia faz parte. Deus abençoe, então, esse nosso estudo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nesta semana vamos estudar sobre o movimento da Reforma, aquele movimento que o Senhor inspirou, homens que fizessem para que voltassem à religião pura, à religião evangélica, à religião dos apóstolos. Queremos pedir que nos abençoe para que possamos estudar e possamos aprender e colocar na nossa vida que essa é também a nossa missão, a missão de propagar a verdade, a missão de apresentar o Senhor Jesus Cristo, a missão de desvendar, de desmascarar as mentiras, as muitas mentiras que são pregadas nos diversos púlpitos neste mundo. Abençoa, portanto, a cada um de nós nesta semana, neste estudo, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então Deus abençoe a todos, Deus abençoe a cada um de nós, possamos ter um estudo feliz, um estudo adequado, possamos aprender com os reformadores qual a nossa missão, qual a missão do crente, qual a missão do verdadeiro Filho de Deus.